Olá! Hoje eu vou falar sobre a estamparia customizada a partir da visualização de dados. Eu sou Ana Brusaca, aluna de Comunicação Visual e Design e bolsista no LabVis, Laboratório de Visualidade e Visualização. Esse projeto tem autoria minha, da Gabriela Murta, mestranda e membro do LabVis, além de contar com a orientação das professoras Doris Kominski e Júlia Gianella, e com a orientação do professor Cláudio Esperança. Então, como começamos esse projeto? O estudo sobre estamparia e dados pessoais recebeu destaque no laboratório a partir do mestrado da Gabriela Murta, cujo tema é a visualização de dados aplicada à estamparia. E como bolsista, decidi aprofundar meu estudo no papel do rapport na estamparia. Para começar, eu vou explicar um pouco sobre a aproximação entre visualização de dados, dados pessoais e a estamparia. Tanto a visualização de dados quanto a estamparia são criadas a partir de códigos visuais, como formas, cores, tamanhos, texturas, entre outros. Por mais que uma estampa e uma visualização possam ter os mesmos elementos visuais, a visualização necessita de uma estrutura, de diretrizes por trás, que permitam a leitura e a decodificação desses elementos. Além disso, tanto a visualização de dados pessoais quanto a estampa aplicadas em tecidos e objetos são representações que refletem a identidade, a personalidade e até mesmo os valores das pessoas. Quando unidas, podem potencializar a expressão pessoal do indivíduo que as veste e as usa. Uma grande referência relacionada à visualização de dados e à estamparia foi essa coleção de roupas feita pela Georgia Lucke. Ela contém 16 peças que representavam dados sobre 3 mulheres pioneiras no campo em campos originalmente dominados por homens. Na primeira fileira nós temos o moodboard e a mesa de trabalho da Georgia Lucke, e na segunda podemos ver as roupas estampadas com dados da vida da Ada Lovelace. Nosso objetivo é investigar a aproximação entre a visualização de dados e a estamparia, além de entender como o uso do rapport pode acrescentar valor e como está relacionada a subjetividade e a expressão. O projeto teve algumas etapas, foram elas: fundamento sobre estamparia e visualização de dados pessoais, desenvolvimento de uma ferramenta focada no rapport para auxiliar designers na criação de estampas, e um experimento prático, o Estampa. Bom, eu vou começar com os fundamentos falando sobre a criação de uma estampa. Primeiro, temos o motivo. No nosso caso, são as representações visuais dos dados. Nós podemos ter apenas um ou vários motivos, e eles podem transpassar um módulo. O módulo é uma espécie de carimbo, podendo ser aplicado uma única vez, o que seria uma estampa local, ou aplicada várias vezes, criando uma estampa contínua. E, quando falamos de uma estampa contínua, o próximo passo é a criação da malha. Um esqueleto invisível em que o módulo deve estar com outros módulos em sua volta. A malha é a organização da repetição desses módulos, e essa repetição é conhecida como sistema de rapport. Algumas características do rapport são que esses módulos podem estar alinhados ou não, e que estão relacionados ao deslocamento das simetrias. Aqui são alguns exemplos de malhas. A que usamos no projeto foi a malha quadrada. E aqui temos uma estampa, criada para ilustrar como seria do momento que ela está pronta até o motivo inicial. Então, foi utilizado o grupo de simetria PMM, a malha quadrada está na direita superior, e na parte inferior nós temos o módulo e os motivos que compõem esse módulo. Bom, e o que é o rapport? Como apresentado anteriormente, ele é a última parte da criação de uma estampa, tendo como base grupos de simetria. Existem 17 grupos de simetria, conhecidos como wallpaper groups. Eles são padrões repetitivos bidimensionais e determinados pelos tipos de rotação, translação, reflexão e reflexões de deslizamento. Aqui temos um fluxograma que mostra como os 4 tipos se relacionam e interferem na ordem dos módulos, criando o rapport. Todos os grupos possuem translação e todos os motivos estão presentes em uma célula primitiva ou uma célula central, indicada pelas letras P e C, respectivamente. Primeiro, temos a rotação. Ela é indicada pelos números 1, 2, 3, 4 e ou 6. Eles representam a quantidade de vezes que uma volta, ou seja, 360 graus, será dividida. Logo, o número 1 não representa nenhuma mudança no módulo, o 2 representa uma rotação de 180 graus, o 3 de 120 graus, o 4
de 90 graus e o 6 de 60 graus. Esses são os exemplos dos grupos de simetria que contêm apenas rotação. A letra M representa as linhas de espelho, ou seja, o reflexo. Aqui temos alguns exemplos apenas com reflexo e alguns exemplos com reflexo e rotação, logo contendo números e a letra M. E, por último, nós temos os reflexos de deslizamento. Eles são compostos por reflexos através de um eixo e uma translação ao longo desse eixo. Ele é representado pela letra G e esses são os exemplos que contêm esse tipo de reflexo. Agora, eu vou falar um pouco sobre o desenvolvimento de uma ferramenta digital para auxiliar designers na criação de estampas. Com os avanços tecnológicos, hoje podemos tanto criar nossas próprias estampas quanto ter elas de forma física, em pequena escala para uso pessoal. Ferramentas digitais como a do professor Cláudio Esperança, também orientador do LabVis, permitem tanto a geração dos exemplos mostrados a seguir, como outros exemplos, que você mesmo pode criar. Construída no Observable, o Wallpaper Groups permite que, a partir de um módulo da minha autoria ou um módulo pré-existente da ferramenta, eu escolha um entre os 17 grupos de simetria para criar um rapport alinhado. Agora eu vou falar um pouco sobre o experimento Estampa-me. Ele foi desenvolvido pela Gabriela Murta, coautora desse trabalho, e tem como premissa a visualização de dados, estamparia e dados pessoais. Ela coletou os dados através de um formulário e ele foi baseado na pirâmide de Maslow. Então, essa pirâmide é composta por 5 eixos e cada um desses eixos teve uma pergunta com 4 opções de resposta. As perguntas estão relacionadas a fenômenos que mais mudam o humor, a reação em situações de ameaça, a ausência do senso de pertencimento, aspecto que merece mais admiração e o que a pessoa acha que precisa para chegar ao topo. Esse é o exemplo da estampa com os meus dados. Então, a partir das minhas 4 primeiras respostas, eu posicionei os meus motivos para criar o módulo e depois coloquei na ferramenta Wallpaper Groups e selecionei o grupo de simetria referente à minha última resposta para gerar a estampa final. Aqui são exemplos do mesmo módulo, porém em outros 5 grupos de simetria para mostrar a variedade que podemos ter. E aqui são outros exemplos de estampas geradas através do projeto Estampa-me. E por último, aqui é um exemplo dessas estampas em almofadas, então como seria na vida real. A minha conclusão é que a estamparia tem grande associação à expressão pessoal, e ao ser combinada com dados pessoais, essa associação é ainda mais forte. O rapport traz maior complexidade e diversidade à estampa, ajudando a distinguir ainda mais as pessoas. Uma única resposta diferente entre 2 pessoas pode mudar totalmente a forma como ela será vista, já que o mesmo módulo, ao ser aplicado em diferentes grupos de simetria, pode gerar diversas interpretações. Além disso, o digital nos permite criar coisas que antes eram feitas apenas por grupos restritos. Então, através de ferramentas digitais e conceitos de design e informação, estampas baseadas em dados pessoais puderam ser criadas. Muito obrigada por assistirem à apresentação. Vocês podem ter acesso a outros projetos e publicações sobre visualização de dados nas nossas redes sociais e no nosso site, labvis.frj.eba.br.